Hoje, o Conexão com o Futuro recebe um profissional que vive o marketing de forma prática, ousada e criativa. Ele é o Rafael, fundador da Agência Santes, especialista em soluções publicitárias que humanizam marcas, desenvolvem estratégias, campanhas, eventos, sites e tudo que uma empresa precisa para se destacar no digital. Com tanta concorrência e ruído no online, como uma marca pode realmente conectar, atrair leads qualificados e se manter relevante? É isso que vamos explorar hoje aqui no Conexão com o Futuro. Seja bem-vindo, Rafael, um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Patrícia. Olá, todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse programa, nesse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço em poder contar parte, da minha história e também parte da história da Santes, que a gente já vem aí nesses 5 anos fazendo publicidade de um jeito bem criativo. Criativo e ousado mesmo, e nós vamos querer saber um pouco dessa história. Então, primeiro conte pra gente um pouquinho dessa trajetória e como surgiu, nasceu a Agência Santes. Bacana. Bom, eu sempre tive o sonho, na minha adolescência, na verdade, de ser jogador de futebol profissional, Chega ali um certo tempo, nessa transição da adolescência para a vida adulta, você vai entendendo, Então, assim, lá para os meus 17 anos, eu falei, poxa, se até aqui não vingou, é hora de meter a cara nos estudos e estudar. Fazer alguma coisa útil. Exatamente. Então, aí eu me encontrei na comunicação, Na verdade, eu sempre fui autodidata, assim, quanto à minha área hoje. Então, eu comecei como designer. Não tenho formação como designer, mas assim, busquei conhecimento. Sim. Na ocasião, as livrarias eram muito fortes ainda, Eles vendiam discos de estudo de Photoshop, CorelDRAW e afins. Então, eu ia até as bancas, eu comprava essas revistas e eu pegava ali um macete ou outro, uma técnica ou outra e comecei a ser designer na ocasião, tá? Bom, aí na época do tiro de guerra, tive acesso a um amigo e ele me apresentou uma agência. Deixa aqui meu abraço pro Davi Parolin. Ah, tá? que legal. Ele me deu... Os dois foram ex-atiradores, então? O Davi Parolin, ele era o dono da agência, O Marcos, que era um funcionário, um colaborador dele na ocasião, ele estava de transição para ir para uma outra empresa, uma outra agência. E ele fez a ponte até o Davi. Sim. Tá? E lá no Davi, com a agente propaganda, que era a agência da ocasião, eu comecei a ter acesso ao que é de fato a publicidade, Mas ainda assim, com um viés muito dentro do varejo. Bom, aí a vida vai conduzindo, vai dando oportunidades, vai abrindo portas. Então, já trabalhei dentro de uma revista no processo de design e diagramação dessa revista. Sim. Era uma revista aqui da cidade, até inclusive. Isso, redes sociais, nem existia ainda, Nem existia. Sim. As mídias eram super tradicionais, Super tradicionais. E começou então ali um movimento do digital. Já estava trabalhando em uma agência, tá? E aí assim, ainda com aquele anseio, de, poxa, será que eu já estou aqui dentro de um limite, dentro de um ambiente de oportunidades? Sim. Aí eu criei a minha oportunidade, junto com o meu amigo da época, Então assim, a gente montou uma sociedade, montamos uma agência, veio a pandemia fez com que a gente pensasse um pouquinho diferente, aí eu, de fato, idealizei e nasceu a Santes. A Santes veio em um momento super, que vai ficar na nossa história, mas assim, super caótico, porque ninguém sabia muito o que fazer naquela ocasião. O digital ficou forte, mas mesmo assim era tudo muito incerto, Exato. Então, assim, aqueles que já tinham algo, conseguiu potencializar. Isso. Mas aqueles que não tinham, aí ficou vedados, Então, ali nasceu a Santes e pegamos todos esses clientes na mão, vamos encontrar juntos uma solução e muitos desses clientes ainda continuam comigo até hoje. Que bom. Até mesmo de uma maneira de gratidão, Sim. De ambas as partes, porque eles também cresceram e a gente também cresceu. É claro, porque continuar, porque também teve resultado, Rafael? Exatamente, Ninguém tem uma parceria de negócio só pela amizade, Sim. Tem que dar certo
para ambos os lados. É. E assim foi. E nesse ambiente caótico mesmo que você falou, nasce aí até essa visão 360 que você até coloca lá no perfil da Santes, né? Sim. O que é isso na prática? Para quem procura a agência, fala, o que você me atende? Isso daí a gente cria um diferencial para o mercado que marketing, que publicidade é além de uma rede social. Exato. Né? Então, assim, tem clientes que o negócio dele gira fora do Instagram, fora de um Facebook, né? Então, a solução 360 é, de fato, entender a necessidade real do nosso cliente e ver os comportamentos no qual a gente possa gerar gatilhos e materiais que envolva, né, o público do meu cliente. Então, assim, e muitas das vezes, real, está fora do digital, tá? Então, assim, a gente consegue, né, trabalhar ainda com mídias, como a gente conversou logo no início, de mídias tradicionais, que essas mídias ainda dão um resultado, um retorno muito satisfatório, ainda mais para essa zona muito primária que a gente vive no interior, né? Então, assim, a gente não pode descartar... Não pode. TV, rádio, outdoor, panfletagem, carro de som. A gente respira muito essas mídias ainda aqui. Sim. Tá? E a solução 360 vem com essa visão mais ampla mesmo do negócio. Então, o cliente até toca a campainha ou manda uma mensagem. Vocês fazem gerenciamento de Instagram, de redes sociais? Fazemos. Mas vem aqui conhecer todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço. E assim a gente consegue colocar uma visão para ele que até então, por falta de conhecimento mesmo, ele não tinha, né? Exatamente. Você falou no termo, né, falta de conhecimento, porque a gente se depara muito com isso mesmo. Às vezes as pessoas vêm nos procurar, quero ter uma presença digital. Quando a gente está falando de presença digital, a gente está falando aí de várias plataformas e várias possibilidades. E como você falou, existe o offline que não deixa, nunca vai perder sua importância. Sim. Como que você vê todo esse cenário, a empresa te procura, como que você faz a leitura de tudo isso para entregar uma melhor solução para ela. Exato. Isso tudo é coletado de um briefing. Então, assim, a gente não tem receita pronta, né? Então, não assim, existe, né? Não é aquele bom caderninho. Que todos saibam disso. Não tem receita pronta. Não é aquele caderninho da avó que passa de geração em geração. Aí você fala, poxa, deu certo para essa loja, para esse negócio, para essa indústria. Vai dar certo também para aquela. Isso dentro do marketing, da publicidade, não faz nenhum sentido. Exato. Né? Então, a gente já começa por aí. E um grande processo nosso é de educação. A gente precisa, primeiro, educar o nosso cliente para ele entender o que ele está contratando de nós. Então, assim, não adianta vir com nomenclaturas técnicas, com linguajar fora da realidade dele, que um pé que ele entra, no outro ele já sai. Exatamente. Né? Então, assim, vamos facilitar essa comunicação? Então, assim, algoritmo, impressão, alcance, tudo isso é muito ainda fora da realidade de negócio. Ele só quer saber aonde ele vai investir e qual o retorno que ele vai ter. É isso. Né? Então, assim, para nós, é um processo de educação. Então, primeiro, vamos educar o nosso cliente, mostrar para ele que além do digital existe um movimento, né? E que também vai impactar o cliente dele, vai trazer mais gente para a loja, vai chegar mais e-mail, o telefone vai tocar mais vezes, o time comercial dele vai ter mais materiais para mostrar nessa linha de frente. Exato. Então, começa tudo por um processo, antes de qualquer mídia, é um processo de educação de fato. De educação. E nesse processo nascem tanto as ideias, como você falou, faz um briefing, analisar toda aquela história do cliente, a necessidade dele. Aí você consegue direcionar, porque às vezes, como você falou, a gente vê essa imaturidade das pessoas no marketing, no digital. Direcionar e muitas vezes faz sentido um Facebook, que muita gente acha que hoje já está em desuso, não está. Exato. Né? Um outdoor, não é isso, Rafael? Exato. E está tudo bem também, né? Então, assim, o cliente ele já vem com uma ideia formada e está tudo certo também, mas é sempre importante, assim, a gente gosta de colocar bastante analogia, sabe? Sim. Então, a gente vai quebrando um pouco esse paradigma aí e tal, vai contornando a situação e vai mostrando de fato o que está além dessa barreira, né? Sim. De alcance dele quanto ao negócio e o marketing, né? A analogia que eu falo é que de fato, assim, poxa, a gente tem um produto e eu sei que
mais à frente a gente vai conversar sobre, que é a identidade visual. Isso. Então, assim, veja, qual é o esforço de criarmos uma marca para uma empresa? Isso é bom falar. Então, assim, a gente vai fazer uma série de estudos, vai trocar muitas informações, vai a campo, realmente, antes de criar um projeto, tá? O projeto é o final de toda a pesquisa que você faz. Alguns clientes, e até mesmo, sim, pelo processo inicial lá da agência, você vai me apresentar 5 opções, né? Aí eu Tudo isso ainda se representa? Aí eu entro com a analogia, né? Espera. Quando você vai construir uma casa, você fala para o pedreiro ou chefe de obra construir 5 casas para você escolher qual a casa ficou melhor, mais bonita. Então, assim, a gente brinca muito com essa situação. É um projeto e esse projeto foi colocado toda a nossa técnica, todo o nosso estudo. Faz todo concentre nele e acredita nele, né? Que a gente, obviamente, vai evoluir com isso. Exatamente. Porque ele foi pensado nele, né? Exato. Então, a gente brinca também com situações fora da nossa realidade para o cliente, de novo, ser educado a um universo que, óbvio, faltou a informação, ele não sabe ainda muito qual é o investimento, qual é a plataforma, qual é a mídia certa que vai trazer o resultado para ele, mas aí cabe a nós realmente a trazer esse cenário, né? Sim. E trazendo esse cenário, você vê que as empresas estão buscando esse posicionamento de marca. Por onde que elas devem começar? O digital, obviamente, ele é uma potência, né? A gente recebe clientes lá assim, ó, Rafa, eu preciso criar um posicionamento. Um posicionamento estratégico no digital para lançamento. Ok, você já tem uma identidade visual criada? Não. Mas eu já reservei o arroba no Instagram. Já comprei o domínio. O domínio. Então, isso se tornou um registro, né? Nosso, um RG, um CPF. Sim. Antes de ter o nome, a pessoa já tem ali um registro que, obviamente, assim, trazendo para a nossa realidade, depois vai formar caráter, você vai aprender a falar, comunicar, se alimentar, crescer, né? Evoluir como gente, né? Como ser humano. Sim. E quanto à empresa, antes do CNPJ aberto, eles estão reservando domínios. Isso mesmo. Então, assim, de novo, é um processo de educação. Então, assim, ok que você foi e seguiu por esse caminho, né? Mas aí a gente mostra, obviamente, o que é necessário para esse começo de jornada. Que isso não seria o primordial hoje, né? Exato. E assim, a questão das mídias, né, Patrícia? A questão das mídias e plataforma, ele é o final de toda uma operação. Exato. Não é o começo, né? Então, assim, antes de eu criar um posicionamento, uma identidade de marca e afins, eu preciso saber se essa marca é séria, se ela é bem-humorada, se ela é descontraída, se ela é jovem, né? Se ela é mais clássica. Então... E que ela traga nisso na sua essência mesmo. Exato. Né? E a rede, a mídia, vai ser encaixada de acordo com esse posicionamento estratégico. Muito bem. Nós vamos falar disso, vamos falar um pouquinho de identidade visual também, que eu sei que é uma dúvida de todo mundo. No próximo bloco, continue com a gente.
Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19 99319 5797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Estamos de volta e eu converso com o Rafael da Agência Santes. Rafael, nós já falamos um pouquinho da importância da marca, do posicionamento, e você falou dessa construção de identidade visual. Que isso, do ponto de vista estratégico, contribui realmente para as pessoas criarem aquela conexão com a marca? Fala já um case disso que você possa citar para nós. Bacana. A questão da identidade visual, né, Patrícia, eu coloco muito assim no âmbito de comunidade, né? Então, assim, vai de paleta de cor, vai de tom de voz, vai se a marca, de fato, ela quer se expressar para um nicho mais bem-humorado, mais sério, mais clássico. Isso tudo é de acordo, obviamente, do público, né? Sim. Que vai se conectar Sim. ali com essa marca, com essa empresa, né? E a Santes, ela sempre foi, né, destaque para esse tipo de entrega, porque eu sempre vi na questão da identidade visual sendo um produto realmente semente dentro de qualquer área, né, do empreendedor. Porque a partir do momento que a gente entrega uma solução de identidade, de posicionamento estratégico para aquele primeiro negócio, ou até mesmo quando há uma empresa super tradicional, quer fazer um rebrand e tal, dar uma atualizada na marca, eu sempre faço um questionamento no final. E agora? O que você vai fazer com isso? Pois é. Então, aí entra um outro serviço da agência, né, que é dar vida a essa marca, né, que é dar continuidade à comunicação. Então, e recentemente a Santos teve a oportunidade de criar um movimento para uma churrascaria aqui da cidade e houve, obviamente, ali um anseio da cidade quanto, né, a esse... Algo esperado que estava, né? Exato, a essa churrascaria. E é um grande case, assim, nosso, né, porque o estabelecimento vive cheio, com reservas, obviamente, super ali esgotadas. E vale também essa reflexão. Antes mesmo de inaugurar, a gente começou toda uma questão estratégica fora do digital. O digital foi algo recorrente. Então, hoje a gente está com mais de 10 mil, 11 mil seguidores dentro de um perfil. Que inaugurou nem um mês. Exato. Mas houve outras mídias que impactaram o público da cidade que ficou sabendo. E o próprio gatilho da expectativa fez todo sentido aí, né? Total. Deu toda a identidade para a marca, já ser aquela marca que todo mundo está aguardando por ela aqui em Araras, né? Exatamente. E tivemos também, né, a questão da oportunidade de participar de um festival organizado pela APP Campinas, de seleção, de prêmio mesmo, dessa identidade. Que bacana. Então, a gente até fez ali um movimento dentro das nossas redes sociais para que o máximo de público possível também pudesse torcer por nós. Não foi dessa vez e eu até trouxe para a equipe. A gente precisa aprender a ganhar. Claro. Então, foi a primeira peça que a gente inscreveu. Foi o primeiro festival que a gente participou. Que bacana. Então, assim, numas próximas, com certeza a gente vai trazer esse prêmio para a cidade, para a agência. E o fato de participar e você ter dado esse case, como você falou, você deu personalidade a uma marca, isso é um grande desafio. Se a gente for falar hoje dos desafios que você vê que as empresas enfrentam na hora de ter esse posicionamento, qual você acha que é o mais desafiador? O mais desafiador, eu acredito que seja até mesmo uma visão do próprio diretor, do próprio CEO, CEO do fundador da empresa. Sim. Né? Ele trazer ferramentas, ele trazer visão estratégica e até mesmo dentro de uma limitação, que é super ok também dentro, né, do operacional dele, ter bons parceiros. Né? Então, contratar, ter a parceria de bons profissionais. Então, assim, hoje a gente vive numa situação aqui do interior que precisamos a todo momento, óbvio, provar a nossa relevância, né, dentro do marketing, dentro de um comércio local, né, dentro de uma região super
região, né? Bem interior. Bem interior ainda, então, né? assim, como respirar o marketing, a publicidade de uma capital dentro de uma realidade que é do interior. O consumo é diferente, né? O dia a dia, os veículos trafegam diferente, numa velocidade diferente. Exatamente. Né? Então, eu acredito que é um processo também, né? Um trabalho também de entregar além do muro, né? Além do que o campo de visão que ele possa enxergar e ter bons parceiros dentro dessa jornada. Exato, muito legal isso. E diante de tanta coisa, né? Já estamos falando de digital, a gente sabe que dentro de tudo isso que você falou, são canais de atendimento que precisam estar integrados a tudo isso, né? Toda uma equipe estruturada para entregar aquilo que o CEO quer. Como que você vê o marketing no futuro? Como que você já está vendo? Porque assim, o futuro do marketing a gente vê que está todo dia mudando, né, Rafael? Todo momento. E você consegue fazer uma expectativa aonde vai parar tudo isso? A todo momento. E está cada vez mais intangível também, assim, Muito. Né? Então, óbvio que para qualquer empreendedor, aquele que está começando, aquele que já tem o seu próprio negócio, ele não pode descartar uma questão que é dentro de uma gestão, né? Que é cuidar de gente. Isso. Então, assim, antes mesmo de qualquer ticket, de qualquer faturamento, cuide de gente. Tenha uma equipe qualificada, treine pessoas para isso. Exato. Tá? E aí é óbvio, comprar bem para vender bem, né? Aí é uma questão, obviamente, do mercado, de qualquer gestor, de qualquer diretor. Mas eu colocaria uma questão bem específica de cuidar de pessoas mesmo. Porque a gente vive num processo, obviamente, qualquer roda de amigos e roda de empresários, tem muitas lamentações, né, Patrícia? Tem. Então, assim, aí recentemente até fiz um story falando sobre, dentro desse momento atual, ou você compra o lenço, mas tem alguém vendendo para ti, né? Nunca então, vai deixar de ser real essa frase, né? Exato. Então, assim, tem sempre alguém tendo uma oportunidade na tua lamentação, na tua tristeza. É isso. E, assim, dentro do business, poucas pessoas consomem histórias tristes, né? Então, é muito importante que você também, né, o empresário, o empreendedor, tenha essa visão, né, do que está acontecendo. E a tecnologia, o marketing, todo o movimento da rede social, ela está acessível. Exatamente. Busque conhecimento, né? Pesquise, estude. Exatamente. Né? Então, contrate bons profissionais para isso, né? Contrate boas agências, contrate bons profissionais para isso. Então, é uma questão de conexão, de cuidar de gente e entender toda essa evolução. Quem não começou já está super atrasado e quem já começou é um bom caminho para muita novidade que vai vir por aí. É isso, muito bom. E para finalizar, qual que é a melhor frase que resume o propósito da Santis? A Santis, a gente usa um slogan que é viver para criar. Então, assim, a gente vive aquilo que a gente cria. Né? E isso coloca, obviamente, uma questão além do trabalho, é uma questão de qualidade de vida mesmo, tá? Eu tenho toda essa preocupação com hoje o meu time. Hoje somos em 20 colaboradores lá. Em apenas 5 anos? Em apenas 5 anos. Hoje a gente está atendendo Araras e região e grandes contas já fazem parte da nossa carteira ali de clientes, né? Então, o Viver para Criar veio exatamente com esse sentido. Para a gente se tornar uma agência criativa, a gente precisa ter descanso mental, a gente precisa ter viagens, momentos em família e até mesmo estudo, experimentos e afins. É isso né? mesmo. A gente tem que respeitar o mundo corporativo, mas também poder viver. É isso mesmo. Então, o Viver para para entregar Criar... o melhor, né? Exato, o Viver para Criar vem exatamente nesse encaixe. É isso, bacana. De usufruir do benefício de um trabalho, né? Então, os nossos clientes hoje, eles entendem e respeitam também esse processo. Aí, de novo, é uma questão de conexão. De conexão. Assim vale o nome do programa também. Já estamos conectando com o futuro e é isso? Exato. A gente conecta aqueles clientes também que fazem sentido tudo isso. E aqueles que não fazem também, enfim, a gente se despede, dá um abraço. E respeita, né? E respeita também as decisões. Muito bom falar com você. Parabéns pelo seu carisma, parabéns pela tua agência, pelo seu trabalho. E realmente é de ousadia e criatividade que a gente tem percebido. E fica aqui, vocês estão vendo, acompanhando o contato da agência. E até o próximo programa. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo.
A Santi chegou, chamei sua atenção. Com papo de visão, todo mundo olha pro telão. Pensou em campanha, gestão nas redes, vídeo que encanta há 5 anos em Araracere. Talvez já viu algum trampo nosso que saiu da mente dos nossos santinhos que seguem o plano SANTIS, viver pra criar. A Santi chegou pra fazer sua marca decolar. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas, às 13 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água em latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Conexão Agro. Oferecimento Agrobiológica. E o Conexão Agro, quadro especial do Conexão com o Futuro, chega com o apoio da Agrobiológica, nossa parceira nessa jornada de inovação no campo. No episódio de hoje, a entrevistada é a Caroline Wesp, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falou sobre manejo integrado com foco em doenças foliares da soja. Olá, amigos, muito bem-vindos à Conexão Agro. Olá, Dani. Olá, mais um programa, que legal! Temos hoje a Caroline, nossa convidada. Exato, a Caroline também, uma das nossas convidadas especiais do dia de hoje. Seja bem-vinda, Caroline. Muito obrigada, agradeço o convite aí de participar com vocês. Legal, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o manejo integrado de doenças. E para apresentar um pouco mais a Caroline, eu vou ler um pouquinho do currículo dela, para mostrar para vocês que a gente só traz gente do primeiro piso, viu? Então, a Caroline Wesp Guterres, ela é bióloga, formada pela Universidade de Passo Fundo, mestre e doutora em fitotecnia, com ênfase em fitopatologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela atuou por mais de uma década como pesquisadora na área de fitopatologia, na CCGL, desenvolvendo tecnologias para manejo integrado e também o controle das principais doenças de soja, trigo e milho. Trabalhou também como gerente técnica no Agronômica, laboratório de diagnóstico fitossanitário, credenciado junto ao MAPA para análise, diagnóstico e testes com produtos de controle biológico. Atualmente, Caroline é professora adjunta do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia da URGS, onde leciona as disciplinas de doenças de plantas cultivadas, princípios de fitopatologia e controle químico de doenças de plantas. Atua também na pós-graduação em microbiologia agrícola na mesma instituição. E sua atuação concentra-se no manejo integrado de doenças. Seja bem-vinda, Carol. E para a gente começar a nossa discussão, a Caroline fala de Porto Alegre, né, Caroline? Como que está hoje o cenário atual das doenças no Rio Grande do Sul?
Então, a gente tem vivenciado aí nas últimas 4 ou 5 safras uma questão bem forte de déficit hídrico, né? Então, uma das principais doenças sempre no sul do Brasil foi a ferrugem, mas nesses anos onde temos uma menor disponibilidade hídrica, a gente tem visto um favorecimento e um incremento bem significativo das DFCs, né? Dessas doenças de final de ciclo causadas por necrotróficos. E isso ocorre até porque ferrugem, oídio, manchas estão ali competindo pelo mesmo tecido foliar verde, né? E enquanto a ferrugem ela é muito explosiva, completa o ciclo ali a cada 6, 7 dias, tendo condição de umidade, quando a gente tem disponibilidade hídrica, a ferrugem toma conta do tecido e a gente praticamente não vê as manchas foliares, embora elas também estejam ali. Em anos onde a gente tem menor disponibilidade hídrica, o que o produtor acaba vendo no campo realmente é esse boom das manchas, né? Esse boom dos necrotróficos, porque aí elas não têm com quem competir ali naquele tecido verde, e também os necrotróficos se favorecem, né? De plantas ali mais debilitadas, sobre estresse e até senescentes. Então, quando a gente fala em necrotróficos, estamos falando que eles permanecem no sistema através do que a gente chama de restos culturais, né? São Exatamente. folhas e pedaços da planta que ficaram de um ano para o outro. Existem alguns manejos que o agricultor pode fazer que permite reduzir essa quantidade de um ano para o outro, de uma safra para outra, na lavoura? Com certeza, né? Algo que impactaria muito no manejo dessas doenças aí, que sobrevivem na palhada, né, restos culturais e até nas sementes, seria a rotação de culturas, que infelizmente, né, não ocorre em todas as regiões. Então a gente acaba fazendo muito soja sobre soja, né, ou milho sobre milho, trigo sobre trigo, e isso vai favorecendo a sobrevivência desses patógenos ali que conseguem sobreviver nesses restos culturais. Outro ponto importante seria ter um olhar mais apurado para a questão de qualidade das sementes, né? Além da rotação de culturas que reduziria esse inóculo, se a gente, sabendo que esses patógenos podem estar ali já na semente, ter uma semente de qualidade ou tratar essa semente com um produto químico ou um produto biológico que vá reduzir esse inóculo inicial, seria bem importante. Tá, e esse inóculo dessas doenças, eles causam um prejuízo grande para o produtor hoje? Essas doenças de final de ciclo, principalmente? Sim, com certeza, né? Até o nome que a gente acaba dando, doenças de final de ciclo, muitas vezes pode levar o produtor até um erro no manejo, porque ele observa essa doença mais ao final do ciclo. No entanto, esses patógenos entram em contato com a cultura muito cedo, né? Já no momento ali de semeadura via restos culturais no solo ou via semente. Então, a questão de momento de controle, né, ela é bem importante. Quando que o produtor vai manejar essa doença? Geralmente ele acaba fazendo isso muitas vezes tarde, e os danos aí já são, em muitas situações, irreversíveis. A gente fala aí em torno de 10 a até 40% de perdas em função desses patógenos necrotróficos. Falando em média, né? Claro que existem situações onde pode-se ter mais ou menos, dependendo também da reação da cultivar. Mas são doenças aí que causam um impacto bem significativo na produtividade. E qual a sua visão hoje, Caroline, a respeito das ferramentas biológicas disponíveis no mercado, seja para tratamento de semente, como você havia comentado, também como um manejo preventivo para essas doenças de final de ciclo em soja? É um caminho consistente de evolução? Sim, eu vejo que é um caminho sem volta, tá? E eu acho que é muito legal que hoje o produtor ele está sendo muitas vezes até obrigado, né? Por que eu digo obrigado? O que a gente vê hoje? Uma menor eficiência dos fungicidas químicos em relação ao controle de diversas doenças nas grandes culturas, né? Não só ferrugem, mas próprio crescimento de cercóspora, aí, menor sensibilidade de estrobilurinas, de benzimidazóis. E aí ele precisa achar alternativas para controlar as doenças que já não são tão bem controladas pelos produtos químicos.
E aí a gente tem um resgate de algo que é nosso velho conhecido, né, há muito tempo e que a gente acaba não fazendo, que é o manejo integrado de doenças. E nesse sentido, né, obviamente o controle químico ele está inserido dentro do manejo integrado, mas como eu comentei anteriormente, né, rotação de culturas, tratamento de sementes, o uso de produtos biológicos, escolha de cultivares, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um melhor controle. Então, o que eu costumo até dizer, né? Talvez um pouquinho pela dor, a gente está indo para um caminho que eu acho que é um caminho realmente que vai nos levar a melhores patamares de controle, né? E pensando realmente ali em termos melhor manejo de doenças e sustentabilidade, que eu acho que é bem importante. Então, os biológicos são sim uma ferramenta, no meu ponto de vista, indispensável e que contribui muito para o manejo de doenças da soja. Perfeito. Então fica claro e evidente que a gente precisa integrar essas ferramentas, né? E a pergunta é como a gente integra essas ferramentas, né? E quais são os erros mais comuns que a professora vê no campo nessa integração e nesse uso desses produtos? O que eu vejo assim de erro mais comum seria ter aquela expectativa, né, de que o biológico vai atuar como químico. E nem o químico está mais atuando como atuava antes, né? Mas seria aquela coisa do controle imediato, não ter que construir uma sanidade, né? Ou estar acostumado lá a ter um nível de doença e aí iniciar o manejo com algum produto. Então, acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Pensando nessa questão de manejo integrado, que seria principalmente o momento de adoção dessas ferramentas, tanto químico quanto biológico, né? Bastante importante a utilização cedo, de forma preventiva, a fim de que a planta tenha tempo de responder, né? Porque hoje também a gente sabe que os biológicos não têm um efeito só direto sobre a doença, mas também atuam sobre a planta, promovendo crescimento, induzindo resposta de defesa dessa planta. Então a gente precisa que essa planta tenha tempo hábil para estar preparada para quando entrar em contato com o patógeno. Então eu veria o principal desafio hoje do produtor é olhar o sistema como um todo, né? Não pensar somente na sua cultura-alvo, mas trabalhar ao longo ali de todo o ano os cultivos que ele tem na sua propriedade, pensando na rotação, num tratamento de sementes e de repente fazer lá um biológico numa própria cultura de cobertura para reduzir inóculo para a sua cultura lá da soja, né? Então seria essa nossa visão sistêmica, eu acho que ainda a gente precisa melhorar um pouco. Você comentou a parte de indução de resistência, né? Alguns micro-organismos até têm uma certa capacidade de induzir resistência, mas hoje existem várias ferramentas no mercado. Como é que tem sido a sua avaliação sobre o uso dessas ferramentas como mais uma dentro da nossa caixa aí de opções para manejar as doenças de final de ciclo? Uma coisa bem interessante, né, que o próprio FRAC, que é o comitê que estuda a resistência aos fungicidas, publicou, eu acho que tem menos de 2 anos, uma recomendação lá para manejo de resistência aos fungicidas em diversas culturas, não só na soja. E aí, um dos pontos que eu gosto até de trazer bastante para os alunos em aula, né? Fala, sim, da questão de rotacionar ingredientes ativos, que isso a gente já sabe há bastante tempo. Fala do uso do multissítio, mas fala principalmente, né, da utilização de biológicos e indutores de resistência no manejo. Então, eu venho já há vários anos testando essas ferramentas aí, né, que tem sinergia dentro de um manejo químico e vejo que tem sim bastante a agregar. Agora, o que a gente precisa entender? Qual é o momento de uso de cada ferramenta e qual vai ser o papel de cada uma delas, até para não errar muitas vezes, né, tentando lá substituir um indutor de resistência, substituir o multissítio pelo indutor de resistência. Então, cada produto lá, cada tipo, né, de molécula vai ter o seu papel e que vai contribuir, seja com o controle direto ou trabalhando ali a questão da planta. Perfeito. E, Carol, para o produtor que ele quer iniciar a adoção de produtos biológicos no manejo dessas doenças de final de ciclo em soja, por onde ele deve começar? Qual que é o primeiro passo para esse produtor que está nos acompanhando? Eu acho que é bem importante também sempre buscar, né, Dani, produtos que sejam validados pela pesquisa, empresas sérias. Hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande, né, de
de empresas, de produtos biológicos, mas a gente nem sempre tem um controle de qualidade desses produtos. Então, o que eu veria como primeiro passo para quem tem interesse, né? E muita gente tem buscado informação e tentado conhecer os biológicos, seria buscar empresas que tenham uma fundamentação também de pesquisa, que tenham resultados validados pela pesquisa no campo, né? Resultados comprovados, e que apresentem ali também alguns parâmetros mínimos de qualidade, né, de concentração, pureza, a própria questão de compatibilidade hoje é bem importante, né, mas felizmente hoje cada vez mais a gente tem informação e ferramenta disponível para esse produtor, para ele trabalhar o biológico desde lá a sua semente, de repente uma aplicação na própria dessecação, né, durante o ciclo das culturas, ou do biológico em isolado, ou em associação com o químico. Então, temos muita informação e basta saber procurar também no lugar certo, né? E professora, agora, até infelizmente chegando no final da nossa conversa, como é que está sendo a aceitação das universidades, dos centros de pesquisa pública do país, com relação a esse uso cada vez maior de uso de insumos, toda uma busca de uma agricultura que reduza cada vez, ou que consiga reduzir cada vez mais o uso de químicos? Como é que está sendo esse ambiente na universidade? Como é que está sendo o papel da universidade em todo esse conjunto? Olha, eu vejo o papel da universidade como fundamental, né? Eu já estive em todas as pontas, já estive na empresa privada, hoje estou na universidade, e o que eu vejo como um elo bem importante a universidade, porque ela liga o que está sendo gerado na pesquisa, né, em termos de ciência, com aquela aplicação prática lá para o produtor. Porque acho que no final do dia, né, o que a gente busca dentro das instituições de pesquisa? Gerar tecnologias que possam ser utilizadas no campo pelo produtor e melhorar a produtividade dele, melhorar a sustentabilidade, né, toda a questão de preocupação ambiental. Então, as universidades estão, sim, bem preocupadas com isso. E o que eu vejo de mais bacana é que antigamente, e eu me incluo nesse antigamente, né, já passando aí dos 40 há algum tempo, vamos dizer assim, eu lembro que quando eu fiz graduação, tinha lá a turma do biológico e a turma do químico. E hoje isso, felizmente, né, está cada vez mais escasso dentro das universidades. E quem ainda pensa assim vai acabar ficando para trás. Então é muito legal até ter essa percepção dos alunos. Eu escuto isso em sala de aula, né? Porque eu trabalho tanto com químico quanto biológico. E os alunos dizem, poxa, Pro, que legal ver que a gente pode unir as duas ferramentas, não precisa ser um contra o outro, né? E aí, dentro desse papel da universidade, acho que essa questão de formação de alunos também, né? Profissionais que vão estar amanhã lá no campo também, difundindo tecnologias, buscando uma agricultura mais sustentável, é maravilhoso. Exatamente. E que bom, né, que a gente tem profissionais tão capacitados levando informação de qualidade também para os nossos alunos, que vão ser futuros profissionais, né? Então, a gente fica muito feliz. Já partindo para o encerramento do nosso programa de hoje, a gente agradece a sua participação, Carol. Muito obrigada pelo convite, aí fico à disposição. Quando quiserem bater um papo, aí é só chamar. Olha que a gente sempre quer, né, Rafael? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigada. E, pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau. E obrigada pela sua audiência. Continue com a gente, aprendendo e conhecendo todas essas informações que estão transformando o agronegócio. Até o próximo programa.